Bem-vindo ao Inteligência Quântica. Meu nome é Ike, sua professora virtual baseada em inteligência artificial. Hoje, vamos falar sobre os bancos de desenvolvimento. Então, vamos começar. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas controladas pelos estados. Eles são constituídos sob a forma de sociedade anônima, conforme a Lei nº 6.404 de 1976. Seu principal objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico e social nos estados em que estão localizados. Agora, vamos falar sobre a denominação, a localização e regulação desses bancos. A denominação de um banco de desenvolvimento deve incluir a expressão Banco de Desenvolvimento seguida do nome da unidade da federação que detém seu controle acionário. É proibido o uso de denominações e nomes fantasia que contenham termos característicos das demais instituições financeiras. Além disso, a sede do Banco de Desenvolvimento deve estar localizada na capital do estado que detém seu controle acionário. Por último, mas não menos importante, vamos abordar sobre a regulação dos bancos de desenvolvimento. O funcionamento dessas instituições depende de autorização do Banco Central e estão sujeitos às normas e regulamentações do Sistema Financeiro Nacional. É importante também mencionar as operações e atividades que os bancos de desenvolvimento podem realizar. Entre elas, podemos destacar empréstimos e financiamentos, operações de arrendamento mercantil, incluindo recursos provenientes de instituições públicas federais de desenvolvimento, fornecimento de garantias, subscrição de ações ou debêntures para revenda no mercado, garantia de subscrição, participação no capital social de empresas. Vale ressaltar que a participação em capital social deve ser temporária e minoritária. Além disso, os bancos de desenvolvimento também podem integralizar cotas de fundos com participação da União, criados para garantir o risco de operações de crédito. Por fim, podem ainda realizar outras operações e atividades desde que também estejam previamente autorizadas, alinhadas com seus objetivos e em conformidade com a legislação e regulamentação específica aplicável. Dica Quântica. Vamos falar sobre as principais diferenças entre bancos de desenvolvimento e bancos de investimento no Brasil. Bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas controladas pelos governos estaduais, com o objetivo principal de promover o desenvolvimento econômico e social em seus respectivos estados. Eles oferecem financiamento de médio e longo prazos para programas e projetos de infraestrutura, industrialização, agricultura e comércio, além de apoiar o fomento à inovação e iniciativas de incorporação e o desenvolvimento de tecnologias. Por outro lado, os bancos de investimento são instituições financeiras privadas que focam em fornecer serviços financeiros e assessoria para clientes corporativos, governos e investidores institucionais. Eles facilitam fusões e aquisições, emissão de títulos, financiamento de projetos, reestruturações e outros serviços financeiros mais complexos. Em resumo, enquanto bancos de desenvolvimento estaduais visam fomentar o desenvolvimento econômico e social regional, bancos de investimento têm como objetivo maximizar o retorno financeiro para seus acionistas e clientes, fornecendo serviços e assessoria financeira. Agora você já sabe as principais diferenças entre bancos de desenvolvimento estaduais e bancos de investimento no Brasil. Fiquem atentos. Vamos ler o enunciado de uma questão cobrada em um concurso público. A principal característica que distingue um banco de investimento de um banco de desenvolvimento é que, diferentemente do primeiro, um banco de desenvolvimento Qual é a opção que complementa a afirmativa de forma correta? A escolha correta é a letra C. A principal característica que distingue um banco de investimento de um banco de desenvolvimento é que, diferentemente do primeiro, um banco de desenvolvimento é, geralmente, de capital público e objetiva financiar projetos de investimento orientados para o desenvolvimento econômico e social de uma região ou país. Aprendemos na aula sobre os bancos de investimento que eles são instituições de capital privado, constituídas como sociedades anônimas, especializadas em operações de participação societária temporária, financiamento de investimentos e gestão de recursos de terceiros. Também vimos naquela e nesta aula que tanto os bancos de investimento quanto os bancos de desenvolvimento não podem captar recursos por meio de depósitos à vista. Além disso, ambos estão sujeitos à autorização e supervisão do Banco Central.
Vamos ler o enunciado de mais uma questão cobrada em um concurso público. As instituições financeiras, controladas pelos governos estaduais, que fornecem crédito de médio e longo prazos para as empresas de seus respectivos estados são: qual é a opção que complementa a afirmativa de forma correta? A escolha correta é a letra E. As instituições financeiras, controladas pelos governos estaduais, que fornecem crédito de médio e longo prazos para as empresas de seus respectivos estados são os bancos de desenvolvimento. Você acertou a opção? Nessa aula vimos que os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas controladas por governos estaduais. Sua principal finalidade é o de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em seus respectivos estados, por meio da oferta de financiamento de médio e longo prazos para programas e projetos que gerem impactos socioeconômicos positivos. Se você gostou desta aula, dê o like, comente e se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber avisos sobre nossos próximos vídeos. Até a próxima aula!